Ok. Eu me formei há muitos anos atrás, na PUC, Rio de Janeiro, eu sou carioca. Na época não tinha marketing, tinha uma coisa chamada comunicação de massa. Me especializei em publicidade. Quando me formei, eu decidi que eu não ia fazer publicidade, que eu achei um saco. E pensei assim, o que eu quero fazer? Marketing, mas não tinha faculdade de marketing. E a base de marketing é a pesquisa de mercado. Então, eu falei, vou começar a trabalhar com pesquisa de mercado. E, quando eu comecei a pensar aonde vou trabalhar em pesquisa de mercado, eu fui para a Mesbla. Mesbla era uma loja de departamento que fechou, mas eles tinham um super departamento. E aí eu comecei a aprender o que é dado, como é que faz pesquisa. Fui trabalhar na área de alimentação, saí da área de alimentação e fui contratada pelo Luiz Severino Ribeiro, que era o maior exibidor, ainda é o maior exibidor nacional, só que com outro nome, chamado Kinoplex, né? E aí eu tive a oportunidade de lançar essa marca aqui em São Paulo, e aí a ideia foi, como é que eu vou fazer isso, assumir a gerência de marketing? Então, a gente mudou todo o posicionamento de marketing, chamou a nova geração de cinemas do Severino Ribeiro. Atualmente, eu trabalho na Comscore, e eu só vou contar rapidinho aqui a história. Eu comecei a trabalhar na época da Kinoplex. Eu estava trabalhando nessa época, 2001, quando a Nielsen começou a contabilizar a bilheteria no Brasil. Lançou, em 2002, a primeira plataforma de Business Intelligence, que eu, como gerente de marketing, estava utilizando na época. Eu queria saber se a ação de marketing que a gente fez no Kinoplex Dom Pedro deu certo. Então, com essa plataforma, eu conseguia saber se eu estava num caminho bom ou não, né? O pessoal de programação começou a entender o que funcionava, o que não funcionava nas praças. A Nielsen EDI começou a coletar 90% de toda a coleta aqui no Brasil, e eu comecei a trabalhar na Nielsen EDI em 2005. E aí a Rantrack comprou a Nielsen, que é uma empresa americana, depois a Comscore comprou a Rantrack, né? E hoje em dia nós somos Comscore. A Comscore, vocês devem conhecer da área de publicidade, mede todo o mundo digital, e a gente, na área de movies, mede a bilheteria de cinema e o público. Então, antes de falar sobre hoje, vamos falar um pouquinho sobre antes. Quando a gente começou, em 2002, né, a Nielsen começou, a gente coletava 1.211 salas. Já em 2012, 10 anos depois, já tínhamos 2.500 salas no Brasil, e aí fomos crescendo, crescendo, até chegar já em 2019 com 3.543 salas, que para o Brasil é muito pouco, né? O México ele tem o dobro disso tudo, e nós somos um país continental. Então, falta ainda muita sala no Brasil, muito cinema no Brasil. Naquela época, em 2002, o que a gente estava assistindo nos cinemas? Muita comédia, muita aventura e pouca ação, pouca animação e nem terror ali, nem fazia parte. Em 2019, já muda tudo. 30% de ação, 18% de aventura e a animação começando a crescer. E o que a gente estava vendo especificamente? Aqui são os top 10, 2002 a 2019, Vingadores, novamente Vingadores, sexto lugar, Vingadores, nono lugar, Vingadores, né? A ação bombando aí. E no cinema, isso em milhões, tá? 19 milhões de espectadores, 14 milhões de espectadores, Vingadores, 10 milhões de espectadores. Esse era o cinema, né? E, em termos nacionais, né? Muita comédia. Muita comédia funcionando muito bem. E aí, a minha mãe, uma peça, em primeiro lugar, com 9,2 milhões, se fosse você 2, com 5,6, que é mais ou menos esse patamar que a gente está agora chegando novamente. Quando a gente está vendo agora, falando de cinema atual, né, a gente vai muito bem, obrigada. O cinema acabou? Não, o cinema não acabou. Ele está crescendo no mundo. Tá? A Comscore ela faz uma medição em todos os territórios do mundo. Então, se você quiser, na nossa plataforma Ver Brasil, você pode ver Brasil, quer ver China, quer ver Japão, quer ver Europa. Num clique, você consegue ver todas essas informações. Então, passamos de 28 bilhões de dólares
para 30 bilhões de dólares. E, em termos de público, nós crescemos. Crescemos pouco, mas crescemos. Foram 4,41 bilhões de ingressos vendidos no mundo, e subiu para 4,58 bilhões. É muita coisa, né? Então, só que essa diferença entre um ano e outro não foi igual em todas as regiões. Então, a gente tem a Ásia com um crescimento muito grande. Por quê? Porque ela fechou. A China teve um problema, segundo o Covid, enfim, em 23, muitas salas fecharam. E esse ano, 24 e para 25, ela voltou novamente, com toda a força em 25, com muito conteúdo, né? Então, a Ásia, e aí a China pesa muito, o Japão também cresceu, mas a China pesa muito, teve um crescimento de 11%. A Europa cresceu na parte de renda, caiu um pouco na parte de público, e as Américas, incluindo os Estados Unidos e todas as, na América Latina, cresceu 2,1% e caiu, e a América Latina caiu 6,4%. Bom, isso para vocês terem uma ideia global. E onde é que está o Brasil nisso? O Brasil ele está hoje em 13º lugar no ranking mundial. O primeiro lugar ainda é Estados Unidos, o segundo lugar é China, depois Japão, França, enfim. E nós ficamos nesse patamar, né? Na pandemia nós caímos, depois nós subimos novamente e estamos no 13º. Na América Latina, nós somos o segundo maior país, esse ano com 115 milhões, ou 116 quase milhões de boletos vendidos. Boletos é ótimo. Ingressos vendidos, estou olhando para a América Latina, estou falando espanhol já. E o México com 203. Mas o Brasil foi o que mais caiu em termos de público comparado com os outros países. Quando a gente olha para isso, a gente fala, puxa, então a gente não está muito bem, né? Mas tudo é muito relativo, né? Por quê? Eu vou falar isso mais à frente, mas só para vocês lembrarem. Em 24, tivemos um pequeno filme que chamou Divertidamente 2, que fez mais de 20 milhões de ingressos, tá? Então, que foi um ponto fora da curva. Agora, olha que interessante. A gente tem uma queda, né, de menos 9,8%, mas a gente tem um crescimento de 31% de conteúdo. E não foram as estreias, mas eventos. E aí o que foi? Foi a reexibição, os títulos exibidos, eventos, né, em geral, shows, coisas que são passadas no cinema, né, tudo quanto é tipo de evento, e muitos festivais. E eu ouvi uma frase o ano inteiro, né, falado tanto pela exibição e pela distribuição: nossa, esse ano nós temos muito título e pouco público, né? Uma quantidade enorme de títulos oferecidos para o exibidor conseguir programar nessas poucas salas, né, porque é muito pouca sala para tanto conteúdo. E tivemos uma gangorra enorme esse ano, a gente comparando, né, um ano com o outro. Então, 2024 está no azul claro, e aí você vê esse pico foi o Divertidamente 2, que deixou o mercado todo um pouco preocupado, porque, normalmente, o verão americano é o que faz o nosso inverno, nossas férias de inverno, é onde o cinema mais fatura. Começa com grandes lançamentos, né, em abril, maio, que deu certo. A gente teve 4 meses positivos, ou seja, 63% em abril, 82% em maio, mas depois nós tivemos uma queda. E outubro já foi um desespero para todos os exibidores, porque nós batemos o recorde do pior outubro de todos os tempos, né? Então, você vê uma concentração muito grande em pouquíssimo tempo, e aí o filme não consegue ter tempo hábil de fazer o que ele pode fazer, e depois ele vai para o streaming, rapidamente. Então, o box office, que poderia ser mais longo, ele acaba não acontecendo. Isso aqui é um pouco complicado de entender, mas vou tentar explicar. A gente tem uma média que a gente fez, essa média está em verde. É a média dos últimos anos
mostrando a frequência de cada dia da semana. No ano de 25, está no azul escuro, e 2024. E aqui são o 2025 versus a média. O que a gente está vendo? Pós-pandemia, a semana pré-final de semana está caindo de uma forma muito forte. Especialmente segunda-feira, terça, quarta, menos na quinta, porque quinta é o dia de estreia da nova semana, do novo final de semana. E um crescimento muito grande. Então, o público está mudando, não é mais o mesmo público. Por quê? Porque, muitas vezes, esse público aqui era um público que começava a ver filmes e, agora, depois da pandemia, aprendeu uma coisa chamada streaming. Então, a gente percebe essa migração para o final de semana, onde o final de semana, o entretenimento, o evento, ou que Luiz Severino Ribeiro falou lá atrás, né? Cinema é a maior diversão, que é a experiência, está se concentrando no final de semana, onde você vai com os amigos, onde você vai com a família. E um outro ponto que a gente está percebendo é que muitos cinemas do interior não estão mais abrindo as portas na segunda-feira. Tá? Estão fechando as portas. Esse gap é o gap pandemia. Então, a gente parou aqui com 2019, com 3.543 salas enviando informação para a gente, e a gente agora já está com 3.619 cinemas que abrem ou fecham, mas, enfim, que existem comercialmente. Então, nós já voltamos. Né? Em termos de capacidade de indústria, já recuperamos completamente. E eu queria falar de preço. Né? Preço é uma coisa que é percebida pelos frequentadores de cinema como uma coisa cara. Ah, cinema, é caro, é o cinema. Que envolve estacionamento, que envolve pagar pipoca, envolve uma série de coisas. Mas, se você olha para o incremento do ingresso, você vê que, nos últimos anos, assim, isso é a média geral do Brasil. Né? Claro que isso não é o preço real, porque muitos ingressos são... Quando você vai comprar ingresso, você paga meia, né? Mas isso aqui é a média Brasil. Mas olha que interessante, cresceu menos do que a inflação. Então, é também um lado do exibidor que ele tenta adequar os valores para aquela praça onde o cinema está inserido. Né? Agora, preço é muito sensível. Aqui vocês podem ver o resultado das últimas 2 edições da Cine Semana que a gente acabou de falar e que vai começar agora, começando hoje. Ano passado ela bateu recorde. Ela foi, assim, a segunda melhor semana do ano inteiro de 2025 e o recorde histórico, levando 4,3 milhões de espectadores ao cinema, um crescimento de 177% em relação à semana anterior. E a edição das férias, né, de inverno, assim, o segundo semestre, foi um pouco menor, mas também foi o terceiro melhor resultado histórico. Então, essas ações que a FENEC faz, que a Abraplex faz, para chamar a atenção do cinema, e elas viralizam na rede social, para todo mundo falar, pô, vamos lá, só R$10, só R$10, é fundamental para a criação de público, tá? Que é uma coisa que está se perdendo. Né? Antigamente tinha incentivos de cada prefeitura, do Estado, com projetos Cinema para Todos, com ingressos para fazer com que as escolas fossem ao cinema. Né? E essas ações são uma das boas ações, então, parabéns para a FENEC e a Abraplex por manterem isso vivo. Como nós estamos agora no recorde dos recordes, né? De 2002 a 2025. Olha que interessante. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4 filmes pós-pandemia que entraram nos recordes mundiais. Né? Então, assim, e são cases. Né? Um case desse é o Barbie. A Barbie é um filme que não estava assim, com uma visibilidade, com uma perspectiva de uma previsão altíssima, e ele foi um evento inverso.
A Mattel começou a fazer ações, não sei se vocês lembram disso, no shopping center, com as pessoas, né, dentro do carro, dentro enfim, da embalagem. E isso começou a viralizar, e, de repente, os exibidores começaram a ver filas de pessoas todas vestidas de rosa no Brasil inteiro. E fez 10 milhões de espectadores. Top 10 filmes mais assistidos, 2025. Lilo e Stitch também, foi um evento. Ninguém imaginou isso no início do ano. Lilo e Stitch, legal, mas não. As redes sociais levaram multidões para assistir, virou uma febre. E esse filme, Lilo e Stitch, conseguiu colocar o Brasil no 7º lugar do mundo. Tá? Os gêneros mais assistidos, o que a gente pode chamar a atenção aqui é o gênero terror, que vocês lembram lá no início, não fazia parte de forma alguma, né? Pós-pandemia, o gênero terror começou a crescer muito, mas muito mesmo. E, olha só, simplesmente dobrou o faturamento. Em 2024, de 135 milhões de reais foi para 298 milhões de reais, ingressos vendidos 7 para 15 e 57 para 65 filmes. Mas isso ainda, na maioria, são filmes de terror internacionais. O Brasil, eu não trouxe para cá, mas eu podia ter trazido, mas o gênero terror no Brasil ainda não deslanchou. Mas eu acho que isso é um grande incentivo. O mercado está superaquecido para esse tipo de gênero. Em termos de filmes nacionais, né, filmes nacionais exibidos. Então, o total de títulos que a gente exibiu, eventos, festivais, tudo, foram 1.182. Filmes nacionais foram exibidos 423, o que representa 36% de todos os títulos e um market share de público de 10,45%, o que não é mal, né? A gente estava no primeiro semestre com 32%, e agora estamos com 10,45%. Eu acho que isso vai ser uma curva ascendente. O importante notar é que a quantidade de títulos é muito pequena em relação à média por título. Então, a média geral é de 98 mil pessoas, né, se você pegar tudo, e os filmes nacionais ainda com 28 mil espectadores. Isso aqui é uma lista, só para vocês terem uma noção. Quem gosta de números e dados, é interessante ver isso. Filmes mais assistidos foi o Alto da Compadecida da H2 Filmes. No período foram 3 milhões, mas na carreira 4,3. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui com 33 semanas exibidas, ou seja, cauda longa total. Por quê? Por conta de todas as premiações, Oscar, enfim. E agora o Agente Secreto, seguindo na mesma linha, com 13 semanas exibidas dentro do ano, e agora ele vai em frente, né? E a Chico Bento, Vitória, que foi um grande sucesso, também, da Fernanda Montenegro, Homem com H, Perrengue Fashion, Febre Impossível, e O Último Azul, que também é da vitrine, a mesma do Agente Secreto. Os top 5 gêneros de filmes nacionais são completamente diferentes dos gêneros gerais. A gente tem uma quantidade imensa de filmes de drama, 138, e uma outra quantidade imensa de documentários, 154. Muitos desses com apenas uma ou dois cinemas exibindo. Então, eles têm um grande volume, mas nem todos os filmes conseguem chegar em todo o Brasil. E aqui uma coisa que eu queria destacar, que é a força das redes sociais de cinema quando o filme está bombando lá fora, né? Então, a Fernanda Torres, de repente, virou totalmente seguida. E ela conseguiu alavancar, assim, o Selton Mello e ela, mas ela mais ainda, né?
conseguiu alavancar, e aquela coisa do Oscar, ninguém acreditava, e a gente ganhou o Oscar. Enfim, foi impressionante, isso nunca aconteceu, né? É muito difícil você ver esse tipo de tamanho de força para qualquer filme nacional, mas, nesse caso, é a torcida brasileira, é a onda brasileira. E aqui tem alguns exemplos dos influenciadores que mais marcaram presença, e, obviamente, tudo estava voltado para o tema Oscar. E agora o Agente Secreto está na mesma onda. Não sei se vocês viram o que aconteceu no Critics' Choice Award, que eles não foram chamados, e aí a galera toda foi lá, falou, tem que entrar. E os internautas brasileiros, a onda brasileira, chamaram Selton Mello no palco, né? Se não fosse a gente aqui. Desculpe, o Wagner Moura no palco. E a gente faz uma grande diferença. E quando a gente compara no tempo esses dois filmes, isso é uma raridade, é uma joia rara, né, para a gente que analisa dados. Você vê essa cauda longuíssima de um filme, né, com mais de 80 dias em cartaz, e voltando. Né, o Agente Secreto agora, depois que foi anunciado o Oscar, ele voltou para, acho que, 4ª posição essa semana, e está seguindo a mesma carreira que Ainda Estou Aqui. E já bateu agora 2 milhões. Então, isso é assim, excelente. E o que nos espera para 2026? Né? Com certeza, muitos e muitos mais festivais. O Brasil bate recorde em festival, gente. É o país que mais passa festival da América Latina, que eu sei. Eu não sei do resto, mas, assim, América Latina, com certeza. Nós tivemos 149 festivais esse ano, o que é uma ótima notícia. Por quê? Porque é formação de público. Tá? Teve um festival agora muito interessante, que é de anime, né? Ghibli. O Demon Slayer foi o segundo maior estreia de filme de animação, né? Levando 1,2 milhões de espectadores num único final de semana, e os animes bombando. Então, isso tudo é muito novo, né, dentro do... Nem tem categoria anime, né? Anime está dentro da animação, é uma subcategoria, deveria ter um gênero só para isso. Então, acho que isso é uma informação muito interessante, porque é uma tendência do Brasil. Eu acho que isso vai, assim, ajudar muito o mercado como um todo. E outra coisa são os eventos, shows, né, que estão acontecendo no cinema, porque o cinema é o melhor lugar para isso, porque é a melhor tela, é o melhor som, é um som imersivo, você pode ver shows maravilhosos. Então, você tem... Isso começou na pandemia, pós-pandemia, 22. Pela primeira vez, a gente, de repente, recebeu 21 eventos que geraram 5,6 milhões, que em 2024 já eram 37,5 milhões e 39 milhões em 2025, com 78 eventos exibidos. E que eventos foram esses? Esses aqui. Em primeiro lugar, a última ceia do seriado The Chosen. Que tal todo mundo ir no cinema para ver The Chosen? A gente estava falando de Coreia do Sul. Olha aí. Coreia do Sul, Coreia do Sul, Coreia do Sul. Brasil. Brasil foi o show do João. Quem não viu o show do João foi ver no cinema, no Brasil, né? Que é legal, você mora lá no interior, vou ver o show do João. Não preciso ir para São Paulo, Rio de Janeiro, onde está o show. Futebol, final. Vamos assistir com os amigos. Isso é muito interessante, porque cinema é entretenimento, cinema é evento. E o que vem de... Vocês que gostam de evento, o que vem ainda agora? Já está calendarizado no nosso calendário isso aqui. Billie Eilish provavelmente vai bombar. 21 Pilots, nem se fala. Enfim, é uma nova forma. E, obviamente, todos os mega blockbusters. Né? A gente tem aí o Toy Story 5, o Super Mario, Spider-Man, Minions, Avengers, Hoopers, Moana, Disclosure Day, Odisseia, Goat,
Só para mencionar alguns, né? O Hunger Games, Michael Jackson, não sei se vocês chegaram a ver o trailer. Enfim, tem muita coisa mesmo. Bom, é isso. Eu queria só aproveitar para mostrar o que a gente faz. Essa plataforma é uma plataforma online. Quem gosta de dados, depois quiser conhecer, eu posso fazer uma apresentação para vocês entenderem como é que funciona o mercado. Esse aqui é o coração da indústria. É aqui onde as distribuidoras e os exibidores definem se um filme vai ficar no cinema ou se vai sair no cinema. É onde a distribuidora analisa o mercado e pensa na estratégia de lançamento do filme. Então, isso é uma plataforma online no mundo inteiro. A gente tem esse outro produto que é muito interessante, que é previsão de bilheteria, onde as distribuidoras analisam qual a melhor data de lançamento. Ele faz um cálculo com machine learning, inteligência artificial, para definir se a data do Minions é boa aqui, aqui e aqui, e qual é o resultado que vai acontecer no mundo. A gente tem uma revista semanal que fala da América Latina, com todos os dados, semana a semana, tudo o que está acontecendo no mercado. É interessante essa assinatura. E a gente lança, todo ano, um resumo do que aconteceu em termos de bilheteria e público no ano de 24, no ano de 25, e inclui 19 países. Então, se vocês quiserem conhecer mais, vou deixar aqui meu e-mail, e se vocês quiserem depois conversar comigo, estou à disposição. Muito obrigada. Perguntas, pessoal? Oi, Melanie, tudo bem? Meu nome é Cauã, estou no 7º semestre e queria ter conhecido antes, porque ia ter ajudado em alguns trabalhos. Tipo, a gente estava comentando aqui, tipo, muito da hora, muito legal mesmo. Mas o que eu queria perguntar, assim, até pensando no que a gente vai querer trabalhar, tudo mais, e obviamente a gente não vai começar com um blockbuster nem nada, mas como que a gente pode usar a plataforma para filmes pequenos, né? Pensando nos nossos primeiros projetos, filmes médios, tal. Como que a gente pode usar a plataforma para potencializar esses lançamentos? É isso. Olha, a gente utiliza... tem muitas exibidoras. Vou dar o exemplo da Vitrine Filmes, né? A Vitrine Filmes, quando ela começou, ela era muito pequenininha. A Silvia, ela decidiu se focar em cinema autoral brasileiro. Eu falei, mas o que é isso? Eram uns filmes assim, muito loucos, né? Eu lembro, eu falei, eu não vou assistir isso. Ela falou, não, mas tem um público, tem um público. E ela começou a crescer, crescer, crescer. Ela falou assim, quando eu ficar grande, eu vou assinar você. Eu falei, não, eu te dou um desconto, você pode, né, assinar a gente, mesmo pequenininha, não tem problema. E o que acontece? Você tem um filme, vamos supor, um filme de arte, você vai entender qual o filme parecido, Bacurau, por exemplo. Fiz um filme similar ao Bacurau. Quais são as salas de cinema que passaram Bacurau? Em qual estado? Em qual cidade? Será que eu vou seguir isso? O que aconteceu no primeiro dia de estreia ou não? Então, é como se o banco de dados vai te guiar para falar com um público similar desse filme, né? Filmes feitos no Nordeste, muitas vezes, são lançados apenas no Nordeste, porque primeiro vão falar, né, com o público de lá e depois eles vão para o Rio, mas não funciona. Por exemplo, filmes nacionais, comédias nacionais, Farofeiros 2, funciona muito bem em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Não funciona em Porto Alegre. Ninguém vai ver. Em compensação, filmes de Porto Alegre, ninguém vai ver no Rio de Janeiro, né? O Brasil são Brasis. Então, você tem toda a razão. A gente tem essa opção de você fazer esses filtros por cidade, por região, cruzar gênero. Qual é o gênero mais assistido em Fortaleza, por exemplo, ou naquela cidadezinha, né? É isso. Obrigada.
Não temos mais perguntas, então, pessoal? Ah, tem uma pergunta ali. Você achou que você estava liberada, Melanie? Não. Diga lá. Olá, bom dia, meu nome é Eduardo. Eu, na verdade, queria entender, você falou um pouco da Coreia do Sul, né? Como é que é essa relação da sala de exibição na Coreia do Sul? Porque eu entendo que lá você tem uma concentração grande. Como é que o case da Coreia do case, entre largas aspas, né, da Coreia do Sul, ele pode ajudar a gente a estabelecer políticas para o audiovisual no Brasil? E essa é a minha dúvida. Obrigado. Não sei responder a pergunta. Eu sou carioca, brasileira, entendo de Brasil, né, um pouquinho. Eu posso, se você quiser mandar um e-mail, eu vou ligar para o meu colega lá na Ásia e ele vai me explicar. Você me passa a sua pergunta, tá? E eu te mando um e-mail baseado no que eu pesquisei com o meu colega lá. Tá bom? De nada. Mais alguma pergunta que eu sei responder? Acho que não, né? Então, gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo.